sobre investimentos, né? Boa noite, Carlos. Boa noite, Luiz Guilherme. Vamos entrando. O chat está liberado, viu, pessoal? Aí vocês podem colocar ali no chat as dúvidas de vocês também. E eu queria saber um pouquinho de vocês, rapidinho, se vocês já investem, até para a gente melhorar aqui a nossa apresentação, e no que vocês investem, né? Se é renda fixa, se é renda variável. Enquanto eu vou distribuindo aqui o link da apresentação. Ele travou aqui o meu computador, mas a gente já vai conversando aí sobre investimentos, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Matheus. Então, você já tem alguma experiência com investimento? Boa noite, João. Que hoje eu espero que a gente possa passar rapidamente uma visão geral de investimento, inclusive falar um pouquinho daquilo que vocês já investem, o tipo de investimento que vocês já fizeram, e aí a gente vai fazer uma conclusão falando sobre os precatórios e tentar conectar isso aí com aquilo que vocês já fazem de investimentos. Aí vocês podem colocar ali no chat, não sei, ninguém investe? Se vocês já investem, coloquem o número 1 ali no chat para mim. Se não investem, coloquem o número 2, que aí fica mais fácil, né? Deixa eu encaminhar aqui o link da apresentação para mais pessoas. Aí eu já vou conhecendo vocês também. E a gente já vai entendendo melhor um pouquinho do que cada um faz, né, nessa parte de investimentos. Hoje o computador está lento aqui, bastante difícil de mandar o link. Deixa eu ver aqui se vocês já botaram alguma resposta para mim ali. Ó, o Luiz, boa noite, já invisto em ações, porém comecei em dezembro com pouco. Emerson, boa noite, Lucas, invisto atualmente em previdência privada, legal. Quanto que está dando, tem ideia de quanto que está dando, Emerson, hoje a previdência, essa que tu está investindo? Uma média, assim, mensal, sabe dizer? O percentual que eles estão te entregando lá. E Luiz, o que tu comprou de ações, assim, o que tu está olhando no mercado mais? Só para a gente entender um pouquinho aí do que de fato vocês estão fazendo nessa parte de investimento mesmo. Agora só mais uma vez eu termino de distribuir o link aqui e a gente daí avança na apresentação, consegui. Beleza. É legal a gente saber, né? Depois a gente pode ver isso, mas eu acredito que seja menos de 1%, né? Normalmente a renda fixa paga menos de 1%, né? Então tá, pessoal. Eu vou começar aqui. Se os outros puderem falar ali no chat também, colocar um pouquinho do que tem investido, se deixam só na renda fixa, só na poupança ou não investem ainda, né? Aí a gente aproveita para já ir alinhando aqui conforme a gente vai caminhando na nossa apresentação. Eu vou compartilhar uma tela então com vocês aqui para a gente começar então a falar aí sobre o que a gente veio para conversar hoje aqui. Deixa eu botar aqui o compartilhamento de tela. Invisto ao João Abreu. Ações, FIIs e Tesouro Direto, certo? Tá em todas, né, João? Legal. Vou compartilhar aqui. Fazer tela cheia que fica melhor. Tela cheia aqui. Eu vou passar brevemente um pouquinho sobre os outros investimentos, antes de falar propriamente do investimento em precatórios, né? Mas vou fazer uma breve introdução aqui do que a gente vai conversar hoje aqui. Então, qual que é o nosso objetivo hoje aqui dessa apresentação, né? Saber como investir em precatórios, gerar rentabilidade de 1,4% ao mês,
ter ganhos reais nos seus investimentos que superem a inflação e fazer tudo isso sem depender de experts e longos estudos sobre investimentos. Então, essa é a nossa proposta aqui. Se a gente chegar no final da apresentação e vocês souberem como investir em precatórios, como gerar uma rentabilidade de 1,4 e perceberem como seus investimentos podem gerar ganhos acima da inflação, sem necessariamente ser um expert e estudar tudo sobre investimentos, a gente vai ter atingido aqui o nosso objetivo com essa apresentação. E eu ouso dizer aqui que é possível gerar rentabilidade ainda maior que 1,4, de repente 1,6, 1,8, dependendo do nosso tipo de investimento que a gente fizer, certo? Então, seguindo aqui, eu quero também falar mais um recado importante aqui da nossa apresentação. Eu vi ali também que o Everson, é bom, é legal a gente ler um pouquinho do que o pessoal está comentando aqui, investe de tesouro, ações combinadas com opções e precatórios. O Everson já tem experiência em precatórios. Se puder dizer como que tu investe, por onde tu investe em precatórios, seria legal. De repente a gente conhece aí o formato que tu já está fazendo e pode, né, conversar um pouquinho sobre isso também. O Luiz, então, eu já consegui absorver que o mercado de ações é bastante traiçoeiro. Estou buscando bastante conteúdo sobre ações e agora estou interessado em investir em precatório. Legal, Luiz. Vou, inclusive, contar aqui um pouquinho da minha história nessa parte de ações. Talvez tu se identifique com o que eu vou colocar aqui. O que, de fato, então, nós queremos com os nossos investimentos, né? E o que, de fato, nós queremos, né, com nossos investimentos? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais. O que mudaria nos nossos investimentos o que mudaria nos seus investimentos se você estivesse fazendo 1,4% ao mês nos próximos 2, 5, 10 ou 20 anos? Eu vou fazer uma breve simulação aqui disso, para que a gente tenha uma noção do que os juros compostos, tá, podem fazer por nós nesse período. Eu vou botar aqui um aporte inicial de 30 mil, por exemplo. Vou pegar lá aportes mensais de R$1.000 e vamos colocar lá uma taxa de 1,4 para vocês perceberem o que os juros compostos fazem ao longo do tempo, né? Aqui, em 2 anos, a gente teria 70 mil, em 5 anos, nós teríamos 162 mil, em 10 anos, nós teríamos 466 mil, em 15 anos, botar 20 anos lá que eu tinha falado, já teríamos 2.700.000. Nós vamos botar aqui um prazo mais curto, sei lá, 12 aqui, 12, vamos botar 12, 14, 15 anos, tá? Em 14 anos e meio, então, a gente chegaria fazendo essa sistemática de 30 mil inicial, R$1.000 de aporte mensal, com uma taxa de 1,4, a gente conseguiria chegar num valor de mais de R$1 milhão. Ou seja, um valor que seria adequado para uma aposentadoria, por exemplo. Não sei se vocês que estão aqui hoje estão buscando uma aposentadoria ou algo nesse sentido, mas esse seria um valor razoável para uma aposentadoria. Eu entendo, né? Claro que cada um tem as suas pretensões, mas a gente chegaria no primeiro milhão aqui em menos de 15 anos fazendo uma sistemática, pegando uma taxa de 1,4. E claro, se a gente aumentar essa taxa aqui, lá vamos botar 1,6, por exemplo, a gente chegaria mais rápido ainda, deixa eu ver se em 10 anos, em 12, eu acredito, desculpa, errei aqui, em 12 anos, não, em 13, em 13 anos, ou seja, em 2 anos a menos ainda, a gente chegaria no nosso primeiro milhão aqui, só fazendo um investimento que desse uma taxa de 1,6 recorrente todo mês. Ou seja, isso aqui mostra o poder dos juros compostos, certo? Se a gente conseguir pegar uma renda fixa, por exemplo, né, ou um investimento que se comporte como uma renda fixa e que consiga entregar uma taxa constante de 1,6% ao mês, em 13 anos, a gente chega em mais de R$1 milhão, que é uma quantia para quem está buscando, por exemplo, uma aposentadoria ou alguma outra, juntar um dinheiro para alguma outra finalidade, bem interessante. Até
um motivo, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Não sei se vocês já refletiram por qual motivo que vocês que estão aqui presentes hoje investem. Né? Eu imagino, a pessoa diz, eu quero investir porque eu quero ficar rico. Beleza, mas o ficar rico não é necessariamente o objetivo final. Né? A gente tem lá, eu quero ter uma segurança na velhice, eu quero ter uma boa aposentadoria, quero dar uma vida melhor para minha família, quero comprar um carro, quero trocar de casa, enfim. Se vocês puderem pensar sobre isso e colocar ali no chat para a gente compartilhar um pouquinho de quais são os objetivos de cada um para investir. O meu, eu sempre penso em ter uma vida tranquila lá no futuro e uma aposentadoria, porque a gente sabe que não é possível trabalhar para sempre, né? Em algum momento a gente vai ter que descansar ou trabalhar menos. Então, eu penso muito nessa questão de aposentadoria mesmo, né? Aqui, o nosso amigo, que eu não sei o nome, que está escrito ali, Rumo à Prosperidade, se puder me dizer teu nome, aí eu te chamo pelo nome, fica mais fácil. Ele quer chegar na independência financeira, né? Marcelo, então, Marcelo, hoje eu fiquei bem, eu ficarei bem com 6 milhões de reais ou 1 milhão de dólares, certo? Isso, só pensando assim, isso é importante, né? A gente conseguir ter uma ideia de quanto que a gente precisa lá para que a gente possa ter, vamos dizer, uma renda passiva lá no futuro que seja suficiente para a gente manter uma qualidade de vida equiparável com a que a gente tem hoje ou melhor. Né? Então, esse é um bom objetivo aí para investir. Né? Pelo menos é assim que eu vejo muito da minha parte. E o Marcelo aqui, pelo que eu vi, questão de independência financeira é basicamente isso, né? Tu ter uma liberdade maior lá no futuro para fazer as coisas que tu realmente quer, sem necessariamente ter que depender de trabalho duro a vida inteira, né? Trabalho duro é importante, mas ninguém consegue sustentar um trabalho, vamos dizer, muito árduo por um longo período, por um longo tempo de vida, né? Feito isso, então, antes de eu seguir aqui, o que eu quero combinar com vocês? Quem ficar até o final dessa apresentação, me aguentar essa noite toda e ficar até o final, eu vou entregar um benefício de investimento em precatórios que vai acelerar o crescimento patrimonial de vocês. Se quem está aqui quer ter crescimento real do seu patrimônio e ter um benefício maior em relação a isso, com uma rentabilidade maior, eu vou conseguir, para quem ficar até o final, entregar isso para vocês. Mas só vai ter acesso a esse benefício quem ficar aqui até o final. Então, prestem atenção no que a gente vai falar ao longo da apresentação para tirar todas as dúvidas. E lá no final eu vou mostrar onde eu diria que é uma aceleração de ganhos para que o teu investimento cresça mais rápido. É isso que a gente vai fazer aqui. Mas só para quem ficar até o final. Então, sem enrolaçada mesmo, sem enrolar muito, como que eu, Lucas Cassiano, né, depois eu vou me apresentar ainda melhor para vocês, cheguei nessa questão dos precatórios, né? Quem falou aqui foi o Luiz, né? Falou do mercado de ações, né? Então, lá no Covid, eu investi durante longos anos no mercado de ações, ainda não era meu foco principal o investimento em precatórios, trabalhava e tinha alguns investimentos nisso, mas não era meu principal foco de investimento. A gente teve o Covid, a pandemia, e quem investia na Bolsa, não sei se tem alguém aqui que investia na Bolsa durante esse período, a gente teve o episódio lá do Circuit Breaker, ou acionamento do botão de pânico, que é quando a Bolsa começa a cair muito forte, mais de 20%, esse botão aciona e cancela todas as operações da Bolsa. Aí a Bolsa depois, não me lembro se é 10, 20 minutos, ela volta, e se cair de novo mais de 10%, ela tranca de novo. Isso é para não quebrar o mercado no mesmo dia ali, né? Daí depois suspende as negociações. Então a gente teve esse episódio mais de uma vez durante o início da pandemia, e quem estava na Bolsa teve seu patrimônio completamente derretido nesse período. Eu fiz investimento na Bolsa, olhei aquela loucura e pensei, nosso mercado é uma loucura, né? Eu não... a partir de agora, eu só vou investir naquilo que eu entendo. Ou seja, não vou me arriscar numa bolsa de valores em que eu não tenho todos os conhecimentos necessários, não sou um Luiz Barsi Filho, um grande investidor. Então, eu resolvi tirar meu patrimônio da bolsa, esperei dar uma breve recuperada ali
e iniciar os investimentos em precatórios, porque é o que eu entendo. Eu sou advogado e eu entendo como que se avalia um precatório e como comprar os melhores títulos. E foi a partir de uma experiência que eu tive aqui comprando um caso de precatório municipal, era do município de Corumbá. Eu avaliava precatórios para empresas que compram precatórios para investidores, e eu avaliei esse precatório aqui, que eu vou mostrar para vocês, municipal, deixa eu abrir aqui, Ó, que é uma forma de vocês também já começarem a ver na prática o que é um precatório. Antes de eu falar sobre o precatório aqui, eu vi que o Emerson também respondeu ali, né, pensando lá no futuro para ter uma condição financeira, uma aposentadoria e qualidade de vida para mim e minha família. Condição financeira boa. Bacana, esse eu acho que é um dos principais objetivos aí da grande maioria das pessoas, né? Eu também vejo assim, Emerson, acho muito boa essa visão também. Aqui, então, é um precatório, certo? Para vocês conhecerem um precatório. Na época, lá, esse precatório valia 21.600 e ele estava para ser vendido por 11 mil reais. Eu fiz toda a auditoria do precatório, verifiquei que o município de Corumbá pagava em dia, estava tudo certo as contas, não tinha, vamos dizer assim, mistério nenhum, era só comprar e esperar para receber. Só que como o valor era baixo, e geralmente as empresas compram esses títulos mais em função de, como que se diz, em função, as empresas compram valores maiores, então não tinha compradores na época. E o grande segredo aqui dos precatórios é tu saber escolher o título. Então eu olhei, não tem comprador, o título está bem descontado, resolvi comprar para mim. Comprei o precatório, aí o município, no ano seguinte, comprei no ano seguinte, ele pagou o precatório, pelo valor atualizado aqui, que deu 27 mil, ou seja, eu comprei por 11 mil reais, algo que deu um retorno de 27 mil lá em outubro de 2021. Então, a partir dessa visão, né, teve todo aquele episódio lá da Bolsa em 2020, Covid, não sei o que, patrimônio caindo, eu percebi que o que eu, de fato, era um expert, o que eu, de fato, sabia fazer, era analisar e comprar precatórios e achar as boas e melhores oportunidades de mercado. Foi então que eu comprei esse precatório aqui e tive essa grande felicidade de receber ele lá no ano seguinte, né? Aqui vocês podem ver até o pagamento aqui, ó. Então ele foi pago aqui, ó, em 20 de 10 de 2021, foi pago a quantia de 27 mil ao Lucas Cassiano aqui, lá na época. Então, a partir dessa visão, eu comecei a fazer sistematicamente investimento em precatórios, comecei a fazer para mim, para minha família, para os meus amigos, e disso, e amigos de amigos, surgiu a nossa empresa, a LC Invest, que eu vou falar rapidamente dela para vocês aqui. E aí disso surgiu a LC Invest. Todo esse contexto eu contei para mostrar, vamos dizer, qual é que, se eu pudesse dizer um segredo de investimento em precatórios, não sei se é um segredo, tá? Mas o que eu considero o principal fator para te investir bem em precatórios é a chamada assimetria de informações que o pessoal fala. Ou seja, por que esse título estava tão descontado? Porque poucos tinham conhecimento dele e poucos conheciam aquele precatório como eu conhecia. Eu sabia que pagava em dia, tinha feito a auditoria do precatório e estava lá algo que, bem dizer, somente eu ou poucos sabiam da informação de que aquilo era bom. Então, a gente conseguiu comprar o título com bastante desconto. Então, no mercado de precatórios, basicamente, quem tem esse conhecimento e consegue garimpar os melhores títulos acaba tendo descontos maiores e acaba tendo ganhos maiores. Então, esse é o segredo do investimento em precatórios, ou seja, comprar bem descontado. Então, falando da LC, que surgiu de todo esse episódio que eu contei para vocês, então, hoje a gente origina e intermedia precatórios e nosso carro-chefe são os investimentos coletivos em precatórios, ou seja, a gente pega um precatório, ou vários, hoje são vários precatórios, não é um precatório, vários precatórios e securitiza ele entre vários investidores, né? A gente, vamos dizer, distribui eles entre vários investidores e cada um coloca uma fração dele para investir e acaba tendo a rentabilidade aí desejada.
Falando um pouquinho de mim, então, da minha pessoa, então, meu nome é Lucas Cassiano, né, eu sou sócio fundador da LC Invest, graduado em Direito pela PUC, especialista em Direito Empresarial, especialista em Direito Tributário e também sou membro do Instituto de Estudos Tributários aqui do Rio Grande do Sul e tenho experiência judicial, uma vasta experiência em processos judiciais contra entidades públicas na esfera judicial, administrativa e consultiva, o que me habilita a conseguir falar, não só falar, mas investir e ser um expert em investimento em precatório, certo? Falando um pouquinho dos nossos números aqui, nos últimos 36 meses, a LC Invest já captou quase 10 milhões, ou seja, se a gente fosse um banco, a gente teria recebido mais de 10 milhões em aportes, em depósitos, e a gente transformou esses 10 milhões que a gente recebeu em 13 milhões e 500 mil de precatórios, ou seja, a gente pegou quase 10 milhões em dinheiro e transformou num patrimônio de mais de 13 milhões e 500 mil, o que gerou lá para os nossos investidores uma rentabilidade aproximada de 41,71% dentro de um prazo de 21 meses, que é a média de pagamento. Então, a gente conseguiu, aí nesse período, realizar uma rentabilidade anual estimada para os nossos investidores de 23,85%. Certo? Então, esses são os números da empresa, só para vocês terem uma ideia, desses 9 milhões e 500 mil, aproximadamente 5 milhões a gente captou só no ano passado, ou seja, a empresa teve um crescimento de mais de 100% no ano passado, em função dos investimentos e do foco que a gente começou a dar aqui na operação da LC Invest. Esperamos que a gente tenha dobre o crescimento de novo nesse ano de 2025. Desse valor aí que eu falei para vocês, a gente já pagou quase 6 milhões, ou seja, dos 13 milhões e 500 a gente já pagou quase 6 milhões, com uma rentabilidade média anual aí de 24,96%. E esse patrimônio que eu mostrei para vocês, ele corresponde aqui, esse patrimônio de 5 milhões e 800, que é quase 6 milhões, corresponde a aportes de 3 milhões e 800, ou seja, os clientes aportaram 3 milhões e 800 e receberam 5 milhões e 800, quase 2 milhões aí em rentabilidade o pessoal fez nesse período aí, de maio de 2021 a maio de 2024. Aqui é só alguns exemplos de pagamentos que a gente fez ao longo do ano de 2024, pagamos 600 mil em maio, pagamos 106 mil em junho de 2024, pagamos 383 mil em julho e agosto de 2024. E esse mês também já fizemos mais alguns pagamentos, mas a gente ainda não atualizou a nossa lista aí de pagamentos. De todo mundo que está aqui, quem é que sabe o que é um precatório? Quem sabe, coloca o número 1. Quem não sabe, coloca aí o número 2 lá no chat para eu saber como é que está o entendimento de vocês. Deixa eu até voltar aqui. O Everson sabe, acho que o Everson já investe em precatórios, né? Matheus sabe, o Emerson ainda não. Só para eu ter uma ideia do conhecimento de vocês. Se puderem responder ali no chat. Número 1, quem sabe. E número 2, quem não sabe ainda o que é um precatório. Vou aproveitar, então, o gancho do Emerson ali e falar rapidamente o que é um precatório e mostrar como funciona, então, os investimentos em precatórios de uma maneira geral, tá? O precatório, então, ele é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo. Ele pode ser federal, estadual ou municipal. Vou mostrar quem é que já viu um precatório federal aí. Fala no chat, eu já vi. Se não viu, eu vou mostrar. Coloca eu não vi, que eu vou mostrar um precatório federal, o queridinho do mercado. Ó, João Paulo levantou a mão. Eu, inclusive, quem sabe o que é, todos souberam, poderiam ser mais direto. Ó, não vi, eu não vi. Eu vou mostrar aqui, então, um precatório federal, que a gente vai ver. Basicamente é isso aqui. Vou mostrar um modelo do precatório federal, que é aqui do TRF4, aqui da região sul do país, tá? Então, basicamente, ele tem lá os dados do titular. Nesse caso, quem adquiriu o precatório fui eu, em 2020. Tem meu nome lá.
O requerido aqui era a União, ó, era contra a União. Ele era um precatório de natureza alimentícia. Basicamente, a pessoa tinha entrado com uma ação para receber de volta o imposto dela, certo? E o IR, e aí ele não queria esperar lá para receber o precatório, vendeu para nós. Aí a gente comprou o precatório, eu fui colocado como beneficiário no precatório, e o valor requisitado lá era 183 mil na época. Aí eu recebi no ano seguinte, porque se tratava de um precatório federal, e os precatórios federais hoje são pagos em dia, e na época também ainda eram pagos em dia, certo? Basicamente, então, o precatório é o quê? É um título judicial, né? A gente ganha o processo está ganho lá na justiça, emite um título. Antigamente era um papel, hoje é um documento eletrônico aqui, que é um título que diz que o governo federal deve, no caso aqui, 183 mil, devia, né, 183 mil para o Lucas Cassiano. Então, indo adiante ali, eu vou falar um pouquinho agora, mostrar agora para vocês a sistemática de investimento, como que ela se dá na maioria dos casos, certo? Deixa eu só abrir aqui de novo. O Marcelo pergunta... Marcelo, eu vou te responder essa pergunta se os pagamentos são mensais e quanto é o IR mais para o final daí, tá? Que a gente vai entrar nessa parte daqui a pouquinho, daí eu já explico melhor isso. Como é um investimento, então, em precatórios? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que ele funciona na prática, tá? E eu acho que aí vai ficar mais fácil ainda da gente... A dona Neide aqui, ó, ela é servidora pública do município de Goiânia e ela processou o município, certo? E aí ela ganhou. Só que o governo não paga direto. Para pagar, ele precisa emitir esse título aí que se chama precatório. Ele emite esse papel e tem lá escrito que ela tem 100 mil para receber. Só que ela não quer esperar lá 24 meses para receber. O que vai acontecer? A LC, junto com vocês aqui, investidores, nós vamos comprar esse título dela, aqui é só título de exemplo, tá? Por 50 mil reais. O que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar na nossa carteira de investimento algo que vale 100 mil, que nós pagamos apenas 50 mil. Se fôssemos 10 investidores, cada um teria colocado 5 mil para colocar um patrimônio de 10 mil em sua carteira. Lá no final, quando o precatório for pago, ele vai estar valendo 110 mil, porque ele vai ter a correção. Ou seja, a gente colocaria 5 mil e ganharia 11 mil lá no final. Esse é o modelo tradicional de investimento em precatórios. Indo adiante, então, podem ir colocando as dúvidas que vocês têm no chat ali, como o Marcelo fez, que daí no final eu vou reler o chat e vou abordar todas essas dúvidas, tá? Quais os problemas, então, do mercado tradicional de investimento? A gente falou, eu vi ali que o pessoal investe em fundos imobiliários, ações, tesouro direto, e eu vou levantar algumas questões sobre os investimentos tradicionais. Esses todos são chamados investimentos tradicionais. Tu vai lá na tua corretora, o que eles vão te oferecer? Fundo imobiliário, ações, fundos multimercados, tesouro direto e renda fixa. No banco é renda fixa, certo? Então, como que acontece nesse mercado tradicional aí de investimento, então? Na renda fixa ou perda fixa? A inflação é a única certeza que temos é que, com a inflação, especialmente no Brasil, a única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro. Para vocês terem uma ideia, desde a criação aqui do Plano Real até junho de 2022, tá? Esse cálculo está desatualizado, mas ele já mostra muito. Se tu tivesse 100 reais aí na tua carteira, lá no lançamento em 1995, ele valeria 13 reais, equivalente. Ou seja, se o cara tinha 1 milhão lá, esse 1 milhão ia comprar 139 mil após lá em 2022. Ou seja, de 94 a 2022, perdeu 653% de valor. Ou seja, 1 milhão não compra mais nada em relação ao que comprava lá no início do Plano Real. E fazendo trazendo alguns números, né? Se tivesse lá 100 reais, ele teria que valer 748 reais para comprar a mesma coisa depois de 28 anos. Ou seja, se tu investiu, por exemplo, numa poupança, o teu dinheiro não
não superou a inflação, ou seja, tu tem menos daí. Tu teria R$ 534. Digamos que tu tinha 1 milhão, esse 1 milhão teria que valer 7 milhões e 400 mil. E na poupança, ele não renderia o suficiente para manter o teu poder de compra. Já se tu investisse em precatórios, tu transformaria esses R$ 100 em R$ 12.000, se tu fizesse uma taxa constante aqui de 1,4% ao mês. Ou seja, reinvestindo, né? Reinvestindo, os juros compostos te dariam R$ 12.000, um valor muito acima, aumentando muito o teu poder de compra e o ganho real no teu investimento. Indo adiante aqui, só para mostrar, então, a questão da inflação. Em 2022, a gente teve uma inflação de 11,73%, ou seja, não adianta tu ter uma renda fixa que te paga 2 dígitos e se a inflação é de 2 dígitos, porque vai comer todo o rendimento do teu investimento, certo? Aqui eu fiz só uma simulação, não vou entrar na simulação, mas basicamente o que eu quero dizer aqui nessa tela é que, com uma inflação de 11,73%, se tu ficasse na renda fixa naquele período, tu perderia dinheiro. Se tu investisse em precatórios, tu teria ganho patrimonial e teu dinheiro estaria valendo mais depois de 12 meses aqui fazendo o investimento em precatórios a 1,4%. Eu fiz um comparativo aqui do Selic IPCA+, com precatórios, para a gente ter uma ideia, no longo prazo. Se tu comprasse aí um Tesouro IPCA+ de 2029, com uma taxa de 8,4%, em 5 anos, tu teria, aportando 20 mil aqui, em 5 anos, tu teria 29.900, uma rentabilidade de 49%. Já no precatório, se tu aportasse 20 mil, a uma taxa de 18,16% ao ano, que é 1,4% que eu coloquei ali para vocês, em 5 anos, tu teria dobrado o valor, já teria 42 mil, uma rentabilidade aí de 110% no período. Ou seja, a rentabilidade mais que dobra em relação ao Tesouro. Então, isso permite uma proteção do teu patrimônio no longo prazo, porque ele cresce acima da inflação e protege o teu dinheiro quanto à perda de poder de compra. Além do ganho ser maior, tu ter mais dinheiro lá na frente, tu também está ganhando, vencendo o mercado aí, né? Vencendo a inflação. Indo adiante aqui, e a renda variável, pessoal? E a renda variável? A gente vai colocar um tópico só de riscos depois, Marcelo, e aí a gente consegue especificar bem, e aí conforme for falando de riscos, vocês vão entendendo, vocês vão fazer as perguntas específicas lá sobre essa parte de riscos, tá? Mas sigam fazendo a pergunta aí no chat que a gente vai tratar todas elas, tá? E a renda variável, né? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação. Desculpa, a matéria da CNN, né? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação e foi o pior investimento. Essa simulação aqui deles, eu vou explicar para vocês, vamos acessar o gráfico aqui. Eles pegaram a média do Ibovespa, certo? E fizeram lá um gráfico. Pegaram a poupança, pegaram aqui, ó, esse verdinho é o Ibovespa, aí eles pegaram e simularam R$10.000 aqui, R$10.000. Se tu ficasse 10 anos carregando tuas ações lá, tu teria 17 mil. Na poupança, tu teria 18 mil. Ou seja, quem ficou na poupança por 10 anos não tomou risco nenhum e conseguiu ter um ganho aí de 17, um ganho maior que a poupança. Claro, o pessoal vai dizer, mas se tu investir, depende da ação que tu investiu, como que tu fez. Certo, mas qual que é a ideia aqui? Geralmente, as pessoas fazem a média de mercado ou abaixo da média de mercado, e muitos poucos fazem acima da média de mercado. Ou seja, a grande maioria que investiu na Bolsa nos últimos 10 anos, pelo menos aqui no Brasil, perdeu dinheiro. Indo adiante aqui, então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os fundos imobiliários. Qual que é o problema que eu vejo nos fundos imobiliários, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, e aqui tem Gramado, vocês devem conhecer Gramado, não sei se já vieram para cá. A gente tem o Gramado Parques. O Gramado Parques é dono de um parque aquático, um parque de neve, vários hotéis, tem vários empreendimentos. E esses ativos dele, os ativos imobiliários do Gramado Parque,
estão atrelados a alguns fundos imobiliários. Quem comprou fundos imobiliários do Gramado, que tinha ativos do Gramado Parque, perdeu dinheiro, porque ele entrou em recuperação judicial, aí o valor lá do teu, como se diz, do teu patrimonial do teu fundo imobiliário caiu e deixou de distribuir dividendos. Então, qual que é o problema principal dos fundos imobiliários? Eles te entregam uma rentabilidade parecida com a renda fixa, mas carregam um risco de renda variável. E aqui que entra o grande diferencial dos precatórios em relação à renda variável. Renda variável, sujeita à oscilação de mercado, problema de dólar, exemplo, sujeito à oscilação de mercado, guerra na Ucrânia, troca presidente dos Estados Unidos, qualquer problema que acontece no mercado, o teu dinheiro sofre oscilação. O precatório não, ele não tem correlação com os problemas do mercado financeiro, por exemplo. Geralmente não, na renda variável, o que tu faz? Tu compra um fundo imobiliário, tu está apostando que aquele fundo e aqueles ativos imobiliários vão performar no longo prazo para poder te pagar aquilo que tu investiu. Tu compra uma ação da Petrobras, uma ação de uma Vale, tu está apostando que no futuro vai ter mais consumo de petróleo, mais consumo de minério, e isso vai aumentar a produtividade da empresa e o crescimento, que vai gerar dividendos e teu dinheiro vai crescer. Ou seja, tu está esperando que algo futuro aconteça. Tu está vinculando os teus ganhos a uma questão futura. Nos precatórios, não. Lembram do caso que eu mostrei da Dona Neide? A Dona Neide tinha, por exemplo, tinha um precatório lá contra o INSS, eu paguei, valia 100, eu paguei 80, já está definida a situação. Eu tenho um papel que vale 100, que não vai mudar para frente, ele vai ser inclusive corrigido, a tendência dele é só aumentar de valor, e não interessa o que vai acontecer no futuro, se bolsa subir, bolsa baixar, dólar subir, dólar baixar, quebradeira geral, eu tenho um papel que me dá uma garantia por lei de que eu tenho um crédito contra o governo que vai ser pago com correção. Ou seja, as variáveis de risco são muito menores nesse cenário do que eu entrar numa renda fixa. Então, resumindo aqui a questão, precatórios têm muito menos risco que renda variável. Quem hoje está fazendo renda variável, diversificar em precatórios, tu reduz teu risco, além de ter um hedge, uma proteção contra o mercado financeiro. Né? Tu vai ter lá, por exemplo, digamos, estavam falando em recessão nos Estados Unidos. Se der uma recessão nos Estados Unidos, quem tem dinheiro em bolsa, em fundos imobiliários, vai ter um baque gigante. Se tu tiver com boa parte do teu patrimônio alocado em precatórios, não vai acontecer nada. Tu vai seguir com a rentabilidade mensal, como se fosse uma renda fixa, e não vai ter esse sobe e desce, volatilidade de mercado no teu investimento. Então, na renda variável, ocorre isso, né? Tu tem risco alto de perda do principal e dos dividendos ou dos juros, diferentemente do precatório, que tem baixa probabilidade de perda do principal e dos juros lá que tu ganha. E aí, o precatório tem essas vantagens, né? Previsibilidade de ganho, que é fixado na data de compra do ativo, ou seja, eu paguei para a Dona Neide 80 por algo que vale 100, coloquei um patrimônio de 100, então eu não preciso ficar fazendo projeções e saber que o mercado vai mudar, o que vai acontecer no futuro, não, já está tudo pré-definido ali num contrato, depois eu vou mostrar o contrato para vocês, já tem uma correção pós-fixada de Selic e tem uma forma de remuneração fixada na lei, então tu acaba tendo estabilidade da renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro no ativo precatório, com essa baixa probabilidade de perda do principal e dos juros. Ainda sobre o mercado tradicional, né? Outro problema que a gente vê no mercado tradicional são as assessorias de investimento. Muitas vezes, o teu assessor, ele não te diz isso, mas ele está preocupado em te vender o que vai remunerar melhor ele, um COI ou alguma coisa desses produtos que muitas vezes o cliente não tem muito conhecimento. Então, ele está focado naquilo que paga mais para ele e não naquilo que te beneficia ou dá maior rentabilidade para ti, investidor. Nós, inclusive, por que hoje a LC não tem parceria com assessorias de investimento? Porque eles estão sempre vinculados a um banco, certo? Eles têm que vender os investimentos do banco que está vinculado a eles. Então, eles não querem, por exemplo, que vocês saibam que existe uma LC Invest que paga muito melhor que os investimentos deles e está interessado em que vocês performem, porque o nosso ganho
está atrelado à performance, está vinculado à performance do investimento de vocês. Se vocês ganham, eu ganho. Se vocês não ganham, eu não ganho. Então, basicamente, a gente tem uma ligação de a pele no jogo, como fala em inglês, né? Skin on the game. A gente está com vocês dentro do investimento, inclusive a gente investe junto com os nossos investidores nos nossos fundos, de modo que, tendo resultado, a gente tem ganho. Não tendo resultado, a gente não tem ganho. Então, existe um alinhamento de interesses da ELC, minha aqui, do Lucas, com vocês, diferentemente de uma assessoria de investimento que pode ter, que geralmente tem esse conflito de interesse, né, em que além do assessor ganhar na comissão, né, para te vender o negócio, ele também não está vinculado com os teus ganhos. Se tu perder, ele já ganhou a comissão e o problema é teu, vamos dizer assim, né? E a outra questão do mercado é que muitas vezes lá o digital influencer, o cara, o grandão, o bambambam lá do mercado, ele não está preocupado se tu vai ganhar no teu investimento, se tu vai performar bem, aonde tu vai investir. A preocupação dele é vender um curso para ti, certo? Então a gente tem um mercado gigantesco de venda de curso de investimento que não tem uma preocupação necessariamente com fazer com que tu, investidor, ganhe de fato lá nos teus investimentos. O que eu coloco aqui é importante tu estudar e entender sobre investimentos, bastante importante, mas o que a gente vê é um excesso de informação, um excesso de cursos e um mercado realmente de venda que não está focado em necessariamente gerar o resultado que tu precisa. Por que a gente compra um curso? Qual que é a finalidade? Porque eu quero ganhar mais nos meus investimentos, eu quero saber investir para ganhar mais. E não necessariamente é isso que acontece, né? A gente acaba caindo aí em vários investimentos e não performa como a gente gostaria. Então, superado isso, né? Como que a gente sai, então, desse ciclo vicioso? Renda fixa, perde para a inflação, meu patrimônio não cresce, perco dinheiro, né? Acho que estou ganhando, mas, na verdade, quanto mais o tempo passa na renda fixa, menos eu ganho. Na renda variável, eu fico nessa questão de que posso ter um ganho alto, mas posso ter uma perda alta. O que a gente faz aqui, então? Eu volto lá para o caso aquele da compra do precatório municipal que eu fiz, né? A solução é investir na economia real, um ativo real, comprar um bem da economia real. Ou seja, o precatório nada mais é que um bem da economia real. Por isso que ele te dá um ganho maior do que os outros investimentos tradicionais. Você está participando de um negócio real de compra e venda de um ativo na economia e isso traz para ti um ganho muito maior do que os investimentos tradicionais. Então, vamos falar um pouquinho do passo a passo, depois eu vou entrar na questão dos riscos que o pessoal colocou ali, e aí a gente vai, e aí eu vou abrir depois um momento para eu responder todas as perguntas de vocês, tá? Para eu poder conseguir vencer aqui os principais pontos, talvez alguns pontos que eu vou abordar agora vai ir respondendo já as questões de vocês, tá? Então é importante a gente ficar focado aqui. Lembrando, para quem entrou depois, estou vendo aqui que já tem 22 pessoas, quem ficar até o final dessa apresentação, para quem entrou, não saia, porque a gente vai ter um benefício de um maior ganho no investimento de rentabilidade para quem ficar até o final. Mas só vai ter esse benefício quem me aguentar aqui até o final falando com vocês, tá bom? Passo a passo para investir em precatórios, então. Primeira questão. Precatório atrasa, ninguém paga, meu tio, minha tia, todo mundo tem um vô, uma avó, um tio, uma tia, que tem um precatório lá que está 10, 15 anos para receber. Primeira questão, número 1. Precatórios que atrasam não são precatórios para investimento. A grande maioria dos precatórios atrasam. E esses precatórios não servem para investimento. A gente investe em precatórios que são pagos em dia. Como que a gente faz isso? A gente avalia o governo que deve o precatório para saber se ele paga em dia. Verifica a fila de pagamentos, lá tem uma fila de pagamento de precatórios, e a gente procura comprar os precatórios mais do início da fila, e aí nós conseguimos evitar o atraso. Via de regra, a gente tem conseguido pagar nossos precatórios em menos, a grande maioria em menos de 20 meses, tá? Mas eu colocaria aí uma média, uma normalidade seria 24 meses, tá? Um curto prazo de precatórios, essa seria a normalidade aí no pagamento de precatórios, tá? Então, precatórios para investir são precatórios que são pagos em dia. A gente não vai comprar um precatório para ficar 20 anos para receber.
Se tu comprar um precatório, demorar 20 anos para investir, demorar 20 anos, tem um erro aí, tem um problema, tá? Tem um problema de análise de quem te vendeu o precatório. Então, a gente certifica lá que o governo que tem o precatório paga em dia, vê o orçamento, quanto que ele disponibiliza de orçamento, vê a capacidade de pagamento, vê a lista de precatórios e compra, certo? Vendo que aquele precatório está dentro das características de pagamento de precatórios que são pagos em dia. Feito isso, a gente negocia o título para conseguir um deságio aí que justifique uma rentabilidade mínima de 18% ao ano. Aí a gente faz a avaliação do processo judicial, verifica se tudo transcorreu corretamente, o trânsito em julgado, faz toda essa auditoria, verifica as certidões do dono originário do título. Aqui a gente já vai entrar um pouquinho na questão dos riscos, e depois eu vou enfatizar isso de uma maneira mais forte, tá? Agora eu vou só enfatizar de uma maneira mais forte, é estranho, que eu vou falar disso de uma maneira mais aprofundada. Verificamos as certidões do dono originário do título, ou seja, a dona Neide lá que vocês viram no início, ela tem 100 mil para receber, só que ela deve do INSS, por exemplo, um precatório do INSS, ela deve 200 mil para o INSS. Quanto que vale esse precatório dela? Nada, porque a dívida dela com o INSS é maior que o precatório. Então, antes de comprar o precatório, a gente precisa certificar que a pessoa que está vendendo aquele precatório não tem dívidas no nome dela que possam penhorar ou transformar o precatório em pó. Então, a gente faz essa verificação, estando limpo a questão do vendedor lá do precatório, do dono do precatório, a gente transfere o precatório para a custódia da LC securitizadora, ou seja, o título sai da propriedade daquela pessoa e passa a ser carregado pela estrutura jurídica da securitizadora da LC. Depois eu vou explicar melhor como funciona isso também. E aí, feito isso, a gente apresenta, então, o investimento aos investidores. Eles assinam um contrato de investimento que garante, né, a transferência da propriedade do precatório ao investidor. Do Amazonas, por exemplo. Amazonas é um estado que paga em dia. Fizemos várias operações, muitas operações com o precatório do Amazonas. Esse ano, vários daqueles pagamentos que eu mostrei para vocês, a gente pagou, era precatório do Amazonas, tá? Eram precatórios muito bons e valores muito descontados que a gente fazia aí fez muito no ano de 2023 e liquidou tudo aí, a grande maioria em 2024, tá? Era um precatório aqui de 50 mil, seu Antônio aqui vendeu para nós, é aqui estado do Amazonas, ó, estado do Amazonas. Aí a gente fez com o seu Antônio lá uma cessão de direitos, ó, ele vendeu lá para a LC, aqui estava o valor do precatório, esse é um valor bruto, tá? Não era o valor líquido do precatório. Aí foi pago lá 22 mil por esse precatório. Aí colocamos ele na carteira de investimento, certo? Cadê em 22 de novembro de 2021. Informamos isso lá no processo, ó, transferimos ele, ó, cadê? Efetua-se o registro da sessão, a cessionária LC Invest Limitada, então foi transferido lá, né? Aí depois de um tempo o Estado do Amazonas apareceu no processo e comprovou o pagamento, ó, em junho de 2022. Aí vem toda a papelada lá da comprovação do pagamento. Papelada. Aí nós entramos com pedido de transferência de valores aqui, em 23 de junho, e saiu o alvará aqui lá pela Caixa, e foi pago lá 44.987, líquido, né? Então foi pago 22 e virou 44, ou seja, depois esse valor entrou no conjunto lá dos precatórios e foi distribuído para os investidores, tá? Essa foi a operação aí que foi feita. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho outros casos aqui, tem um caso de São Paulo e tal, mas eu não vou entrar nisso, senão eu vou começar a falar um monte. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como que funciona hoje, e depois o próximo slide é sobre riscos. E aí já vou respondendo as perguntas que vocês fizeram ali, tá? Como que funciona hoje, então, o investimento em precatórios? A LC evoluiu, né, bastante ao longo aí dos anos, e nós chegamos
Eu sei que o pessoal está levantando a mão ali, né? Coloquem as dúvidas, pessoal, no chat, que aí eu vou responder todas, tá? Todas mesmo. Investimento em precatórios por securitização. Hoje é assim que é feito. Vocês conhecem CRI, CRA, LCI, LCA? CRI é Certificado de Recebível Imobiliário. Não sei se vocês já conhecem. Alguém já investiu num CRI ou num CRA? Coloca ali se conhece. Eu vou explicar para também não... Né, o que seria o CRI? É um Certificado de Recebível Imobiliário, ou seja, o fundo emite um certificado, o fundo imobiliário lá emite um certificado de recebível imobiliário, aí vocês aportam naquele certificado, né, e aquele dinheiro vai comprar recebíveis imobiliários, certo? Então, quer dizer assim, o CRI vai te prometer uma rentabilidade X lá, tu investe no CRI, aquele dinheiro vai comprar recebíveis, por exemplo, tem várias construtoras aqui que fizeram contratos imobiliários, e aí vão receber, as pessoas vão pagar para a construtora, em vez de pagar para a construtora, aqueles contratos vêm para baixo desse CRI, conforme os contratos vão sendo adimplidos, vai pagando a remuneração do CRI, por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso, eles empacotam os contratos recebíveis lá imobiliários em cima de um título que se chama recebível imobiliário, um CRI. Hoje, nós temos uma espécie de um CRP, um Certificado de Recebível de Precatórios, ou seja, a LC Invest emite um certificado de recebível, você aporta naquele certificado de recebível e a gente transforma aquele dinheiro em precatórios. Então, a gente dá lastro no certificado com precatórios. Essa é uma operação de mercado, inclusive, mais segura para o investidor do que comprar diretamente o precatório ou algo assim, e facilita também a gestão do investimento por parte da securitizadora aqui, da LC Invest. A gente consegue girar a carteira, precisa trocar um ativo, botar um ativo que performe melhor ou algo assim, a gente consegue trabalhar melhor essa questão de rentabilidade e liquidez da carteira, certo? Então, hoje funciona assim. Esse certificado de recebível, hoje é uma debênture, né? Mas ele é exatamente a mesma coisa que o CRI, o CRA, LCI e LCA. Então, as vantagens desse modelo é a subordinação, que é uma espécie de garantia que depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Pulverização de ativos, ou seja, tu coloca lá o dinheiro e aí tu tem vários ativos que estão lastreando. Se tiver algum problema de algum ativo que vai demorar mais para pagar ou um prejuízo em algum ativo, tu tem vários ativos que, no conjunto, eles conseguem te garantir a rentabilidade prometida lá na debênture, né? Lá no certificado. Também tu está protegido aqui pela lei de securitização, ou seja, existe uma obrigatoriedade por lei do patrimônio do investidor ficar segregado do patrimônio da LC Invest, ou seja, tu investe com a LC e teu patrimônio fica contabilmente lá segregado, de modo que não confunde com o patrimônio da LC. Se a LC sofreu algum problema, a LC faliu, por exemplo, vocês, os investidores, podem deliberar sobre o destino lá dos precatórios, pegar uma outra securitizadora, por exemplo, determinar a liquidação, enfim, do investimento, vocês podem decidir o que vai ser feito, não fica vinculado necessariamente à LC, e os problemas que a LC vier a ter patrimonialmente não vai afetar o investimento de vocês, tá? Então tem essa vantagem aqui. Aqui eu botei vantagens do precatório de novo, que eu já tinha falado lá no outro slide. Indo adiante aqui, falando dos riscos, agora a gente vai entrar nos riscos. Tem FGC, não tem FGC, mas eu vou explicar isso agora. Que é a questão dos riscos. Eu deixei para falar tudo agora. Eu vou ler rapidamente aqui o que vocês perguntaram sobre riscos, que aí aqui na explicação eu já vou... o Marcelo perguntou, né, queremos saber de riscos. O prazo médio eu falei ali, né, 24 meses. Eu não via alguém... Lucas, alguém já perdeu dinheiro comprando precatórios, tipo, investiu 10 mil e aí esperou os 2 anos e por algum motivo não conseguiu receber, já aconteceu essa situação. Aqui, eu nunca vi acontecer na LC Invest. Nos nossos investimentos, a gente adimpliu tudo, tá? Nunca vi ter esse problema de, o cara botou 10 mil e não recebeu nada. Eu vou falar ainda mais sobre isso, porque que as coisas funcionam assim. Conforme eu for falando aqui, eu vou entrar nessa parte. Vocês conseguem pagar mais do que a Selic? Sim.
pagamos mais que a Selic. Mesmo valor sendo corrigido por ela, porque ganham comprando barato, correto? Exato. A gente paga mais que a Selic exatamente por isso, né? Porque a gente compra com deságio, e aí a gente consegue pagar lá 1,4, 1,6, 1,8, depende do aporte que o cliente fizer. Porque a gente não está só tendo o título corrigido pelo Selic, a gente tem mais o deságio ali de compra, né? Então, falando aqui dos riscos, e aí eu vou falar das garantias do FGC e um pouquinho mais sobre essa questão de risco. Ó. Demora. O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar o pagamento. Verdade. O governo, a vantagem do precatório, ele não pode se evadir ou fugir do pagamento precatório, mas eventualmente ele pode não atrasar o pagamento. Só que o fato de atrasar não significa perda, porque o teu precatório segue corrigido, segue sendo corrigido por Selic, então tu não tem uma perda. Mas vamos lá, beleza, no caso da LC, como a gente trabalha com precatórios que pagam em dia, se tiver um atraso, ele nunca vai ser um atraso muito longo, certo? O máximo que eu vi acontecer é assim, o governo pagou o precatório a início de dezembro. Bom, o judiciário vai entrar em recesso de férias. Eu só vou conseguir liberar o valor lá para o fevereiro ou março, por exemplo. Questão cartorária, entendeu? Mas, nesse sentido, é os atrasos que podem ocorrer nessa parte de precatórios que são pagos em dia. Mas, assim, de ter um atraso prolongado e tal, nunca vi, porque, é como eu falei, é um erro de auditoria daí grotesco, certo? E seria uma situação, teria que ser uma situação, um colapso, sei lá, do Brasil entrou em guerra, alguma coisa assim, totalmente fora de controle, para que o teu precatório tenha um atraso muito prolongado. Fraude, né? A dona Neide lá pega e vende para 10 pessoas o precatório. Como é que a gente evita a fraude? A gente olha no processo se ela já transferiu o precatório. Se ela não transferiu o precatório, a gente transfere o precatório para a custódia da LC securitizadora. Isso impede que ela venha vender o título para outros, então a gente evita a fraude fazendo isso. Dívidas, se a pessoa tem dívidas, essas dívidas atingem o precatório. O precatório vale 100, a pessoa tem uma dívida de 50 mil, aquele precatório pode sofrer uma penhora desses 50 mil. O que a gente faz? Antes de comprar, a gente faz uma varredura da vida da pessoa para ver se ela tem alguma dívida que pode atingir o nosso precatório. Não tendo as dívidas, a gente compra o precatório. Se ela vier a ter dívidas depois disso, aí não interessa, porque o precatório não é mais dela. Então, é só as dívidas passadas. E cálculo, forma de atualização ou a forma de cálculo do precatório eventualmente pode mudar e afetar o valor do precatório. Não acreditamos que isso vai acontecer, porque a mudança aí de Selic, trocaram a Selic para o precatório foi em final de 2022, então, a partir de janeiro de 2023 começou a correção para o Selic. Hoje é Selic, IPCA e Selic, tá? Depende do período ali. Então, a gente acredita que que o STF ou o STJ não vão mudar esse critério, tá? Eles podem dizer lá que por exemplo, agora é TR, né? Algo nesse sentido. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa é mais remota nesse sentido. Feito isso, falando sobre FGC e tudo mais, o que eu vou falar para vocês? O precatório, de fato, ele não tem um fundo garantidor. Não existe um fundo garantidor de precatórios. Portanto, quando tu assina o contrato de investimento com a LC Invest, tem uma cláusula que fala da possibilidade de perda total do investimento, que foi o que o Luiz Guilherme perguntou ali. Vai ter essa cláusula lá. Mas tem uma cláusula lá que vai dizer isso. Mas qual é a probabilidade, de fato, disso acontecer? Muito remota, porque é feita toda a auditoria aqui. Repare, o que a gente faz? A gente faz uma auditoria. E por que tem que ter... o ponto que eu quero dizer é exatamente isso. Por que tem essa cláusula lá sobre a perda total? Porque é feita uma auditoria dos precatórios, certo? E uma auditoria é um processo humano. Se tu pegar a melhor auditoria do mundo, peguei uma Price, uma Ernst, a melhor do mundo, nenhuma auditoria vai conseguir te entregar um negócio 0% de risco. Por quê? Porque uma auditoria é um negócio humano. Não tem como uma pessoa ser onisciente, ser Deus e saber, eu sei todos os riscos sobre esse negócio e essa situação, né? Então, o imponderável está sempre sujeito a acontecer, mas é uma situação que seria algo bastante remoto. É mais ou menos como um médico, né? Um médico tem um paciente doente, ele vai prescrever os melhores medicamentos e dar os melhores tratamentos, mas por algum motivo fora do controle, o paciente pode reagir de maneira errada, de maneira diferente,
e falecer. No caso aqui, a gente faz uma auditoria, somos advogados, fazemos todo o melhor esforço possível para ter a melhor auditoria dentro dos padrões de mercado e seguimos assim. Então, por isso que tem essa previsão lá, porque é uma auditoria e porque não existe um FGC. Aí eu vou mostrar para vocês ali o que a gente consegue dar de garantia para vocês, tá? Eu vou falar agora o que a gente faz aqui na LC. A gente consegue criar um sistema, que é um sistema de mercado, para criar a chamada subordinação, que é ela funciona como um colchão de garantia nos investimentos dos investidores. No fundo que a gente tem aberto hoje, a gente consegue dar uma garantia de até 20%, um colchão de garantia de até 20% no investimento. Como é que funciona? Como a LC entra junto no investimento, o dinheiro da LC, junto com o dinheiro dos investidores júnior, que são os investidores que assumem o risco junto com a LC, esse dinheiro como é que eu vou dizer para vocês, ele funciona como uma garantia para os demais investidores, de modo que nós só vamos receber o dinheiro depois que os investidores mezanino, que a gente chama, ou sênior, recebem. Então, resumindo, para não ser muito enrolado aqui, que eu não quero entrar tecnicamente no que é subordinação, como funciona, basicamente 20%, se a gente tem um fundo de 10 milhões e ele tiver 20% de perda, tu não sofre nenhum prejuízo no teu investimento que o LC investe. E é algo, 20% de perda num fundo de precatórios é algo totalmente fora da realidade. Eu nunca vi algo acontecer assim. Vai ter um fundo que vai ter uma perda de 20%. Como eu falei, a possibilidade de perda é bastante remota. Acho que estressei aqui o tema de risco, tá? Mas basicamente é isso. Então, tu tem garantia de subordinação, tem toda uma auditoria que é feita antes, e tu só tem a previsão lá pela questão de não ter um FGC. Lembrando, existem outros investimentos que também não têm garantia. Tesouro Direto não tem garantia, ações não tem garantia, fundos imobiliários não tem garantia. Então, nós investimos no nosso dia a dia em vários investimentos que não têm garantia. Nem o próprio FGC, a gente sabe que o FGC não... Se dá uma quebradeira geral de banco, cara, o FGC não vai garantir para ti o teu dinheiro, entendeu? Não existe essa segurança, tem uma garantia. É algo, vamos dizer assim, ilusório. Ele funciona se um banco pequeno ali quebrou, mas dá uma quebradeira geral de banco, cara, o FGC não vai te garantir, certo? Então, o que garante o Tesouro Direto? É o próprio governo que deve aquele título. O que garante o precatório? É o próprio governo que deve aquele precatório, certo? Acho que meio que esgotei aqui a questão dos riscos e das garantias. Deixa eu só ver aqui um pouquinho das dúvidas, então. A minha remuneração aqui é na performance do fundo, certo? Tudo que eu vou usar a expressão spreadar a mais lá, além do que eu vou pagar para ti, fica de retorno para nós, certo? Eu vou te pagar 1,4%. Se os títulos fizerem 2%, por exemplo, os precatórios fizerem 2%, o 0,6% é o meu ganho, entendeu? Foi o Marcelo que perguntou, né? Quais as vantagens do precatório em comparação aos investimentos convencionais? E quais as desvantagens? A vantagem, foi aquelas que eu coloquei, né? A da renda fixa, ele vai te pagar mais que a renda fixa, com o benefício da renda fixa, porque ele também é uma renda fixa, tá? Esse modelo que a gente faz de securitização, ele é renda fixa. Então, ele paga lá 1,4, 1,6 em renda fixa para ti, o que te dá um ganho acima da inflação, hermano, né? Para o Nunes aqui que está perguntando. E ações e fundos imobiliários, o problema das ações e dos fundos imobiliários é que tem um risco muito maior, né? Se tu vir para o precatório, teu risco é extremamente menor. Se for, qual que é a desvantagem? O que eu vejo é mais a liquidez, né? Tu tem que estar preparado para segurar, tu tem que estar preparado para segurar o prazo do investimento. Se há 2 anos, tu vai ter que ficar 2 anos, não tem liquidez. Ou seja, percebam aqui, nos precatórios, o precatório não é um investimento financeiro, que é uma conta que eu deposito, saco a hora que eu quiser. Depositei lá, rendeu 1,4%, retiro o dinheiro. Depositei, rendeu 1,4%, retiro o dinheiro. Não, tu tem que carregar o investimento até o pagamento dos títulos, certo? Não existe saque de investimento em precatórios. Como é que ocorre? Ocorre por amortizações. Os precatórios foram pagos, a gente amortiza, né? Não tá na tua vontade, investidor, sacar o dinheiro, mas ele é feito pela amortização, que é feita
conforme é feito o pagamento. Eu vou adiante aqui, porque agora eu vou entrar mais um pouquinho, daí eu vou depois reler de novo as perguntas e vou solucionar tudo aquilo que eu não respondi, porque eu estou vendo que tem perguntas aqui que eu vou responder mais adiante ali. Então, renda variável, então, alto risco. Só deixa eu olhar aqui na participação do pessoal, rapidinho aqui. Tá, eu vou voltar aqui, abrir o chat, tá. Então, renda variável alto risco, renda fixa pode perder para a inflação. Solução: utilizar-se de um ativo real que tem ganho acima da inflação e utilizar a correção de um índice que está acima da inflação atual. Né? A solução que a gente vê hoje para o mercado tradicional é exatamente soluções de investimento em economia real, como os precatórios. Certo? Tudo que tu quiser de economia real vai te dar mais e vai te dar um ganho maior do que tu ficar nesses investimentos tradicionais que ficam te empurrando aí nas assessorias de investimentos e no banco. Quem está até agora aqui comigo e viu a apresentação, dentro de tudo que eu mostrei, quem acha que é possível ter crescimento patrimonial real investindo em precatórios? Né? Você consegue ver teus ganhos tendo esse aumento de rentabilidade, se tu fizer 1,4, 1,6 nos seus investimentos? Consegue imaginar saindo dos ganhos atuais e entrando nessa oportunidade? Né? Quem consegue ver isso, coloca ali para mim. Eu consigo visualizar que eu posso ganhar mais nesse investimento. Você gostaria da ajuda da LC Invest para obter resultado de 1,4, 1,6, 1,8 ao mês nos teus investimentos? Você gostaria da nossa ajuda para isso? Sim, não? Fica a pergunta aí. Sim, João Fernandes, legal. Marcelo, legal. Agradeço aí. Isso, pessoal. Aqui eu fiz uma simulação, tá? Falando eu sei que o Marcelo quer 6 milhões, né? Mas eu digo aqui, a pessoa que fez, por exemplo, um aporte de 10 mil e 1.000 todo mês, a 1,4%, em 20 anos, ela chega a 2 milhões e 200, ou seja, é um valor legal, né? É um valor significativo em juros compostos ao longo do tempo, né? Eu vou mostrar aqui, então, para vocês, o pessoal está perguntando aporte mínimo, como funciona e tal. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem e está fazendo hoje. A gente está com esse fundo aqui que está prestes a fechar, tá? Em breve a gente vai fechar essa operação aqui, mas hoje ela ainda está aberta, que é possível fazer um aporte inicial e não fazer aportes mensais, sim. O aporte mensal é só se tu quiser fazer, mas pode só fazer um aporte único, receber aquele aporte, reinvestir. A grande maioria dos nossos investidores faz assim, ele faz um aporte único, recebe, pega aquele dinheiro, reinveste, às vezes bota um pouco mais, não fica fazendo aportes mensais. Não é obrigado a fazer aportes mensais. Mas, para quem quer, a gente tem um plano aqui de investimento de aportes mensais, né? Tem um cliente que ele quer fazer 1 milhão em precatórios, por exemplo, que ele está fazendo aportes mensais. Começou com 100 mil, aí um mês ele aporta 15 mil, outro mês ele aporta 1.000, e ele está fazendo assim. E aí eu posso fazer, inclusive, essas simulações aí, Nunes. Posso fazer uma simulação para ti também. Depois, inclusive, a gente pode ver, se der tempo aqui, a gente simula aqui para ver. Então, hoje, o que a gente tem? Então, uma debênture financeira privada, né? No High Yield One, nosso fundo. O prazo hoje dele está de 25 meses, tá? A gente tem 3 remunerações, 1,8, 1,6 e 1,4. Os sócios da LC, junto com a galera aqui da Júnior, essa galera da Júnior, entram com a subordinação para dar os 20% lá de lastro, para garantia de quem entrar na 1,6 ou na 1,4, certo? Esse é o fundo que a gente tem. Deixa eu ver. Aqui explica a subordinação, que eu já falei. E aqui está hoje os aportes para cada cota, tá? A 1,4 o aporte é 50 mil, mas não fujam ainda, porque lembrem que eu ia fazer uma aceleração de investimento, mas só para quem já está aqui comigo. A 1,4 é 50 mil, 1,6 200 mil e 1,8 500 mil. O que eu vou abrir para vocês, para quem está aqui hoje, e responder o formulário que eu vou mandar daqui a pouco. Eu vou abrir a possibilidade de que quem está aqui hoje faça
o aporte de 1,6 por apenas 30 mil. Ou seja, tu consegue fazer 1,6 ao mês com um aporte mínimo aí de 30 mil reais, certo? E aí tu consegue performar 1,6. Até a gente pode simular depois esse aporte, quanto que ele ficaria ao longo do tempo. Daqui a pouquinho eu mando o link e aí vocês podem preencher. Mesmo quem não vá investir, pode preencher e colocar a sua intenção de aporte ali, que a gente pode conversar depois também, tá? Para quem entrar nesse fundo, então, a gente tem reuniões para falar da performance da carteira, faz comparativo de performance, né? A gente daí reúne os investidores que já estão nesse fundo em uma live fechada para falar sobre isso, né? Tem um aplicativo aqui que tu consegue acompanhar o investimento, ó que bacana. Tu vai acompanhar o crescimento diário lá, real do teu investimento. Tu consegue ver, botei lá 50 mil, 30 mil, tu consegue ver ele rendendo diariamente 1,6%, né, ao mês, claro, proporcional daí. Ele te dá o próprio informe de rendimentos aqui, tá? Então, tu já tem esse benefício. Aqui, depoimentos de clientes, ó, tem cliente aqui, o Eduardo fez 28%, que é administrador, a Elise também, que é administradora, fez 25%, temos mais gente aqui, ó, o Denis, ó, que é assessor de investimento, conseguiu fazer 29% ao ano, na média, com a gente, o Jair aqui, que é servidor público, conseguiu fazer 28%, esses são todos os clientes das antigas, tá? Que sempre reinvestem com a gente. Aí a gente tem o Eduardo Marques, advogado aqui, fez 27. O Guilherme, que é construtor, fez 24, né? E, enfim, a gente tem inúmeros exemplos aí de pessoas que estão performando nos precatórios. Então, o que é a oportunidade? Então, uma carteira de investimento em precatórios, composta de precatórios federais, estaduais ou municipais. Hoje, a maioria da carteira é precatório federal. Se eu não me engano, a gente tem um precatório estadual só, que é bem pequenininho. A gente está focando muito nos federais, porque os federais estão com bastante liquidez sendo pagos em dia e está mais fácil de trabalhar. Mas a gente vai comprar estadual e municipal, estando bem descontado para melhorar a performance da carteira, a gente vai fazer isso, tá? Como eu mostrei as remunerações ali, 1,4, 1,6, 1,8. Se o pagamento dos precatórios acontecer antes de 25 meses, a gente vai amortizar o fundo antes, tá? Então, o foco aqui nosso é o resultado. Eu quero que vocês tenham o resultado efetivo de fazer 1,6 lá nos ganhos de vocês. Eu vou simular aqui o aporte a 1,6 para vocês. Lembrando, uma coisa que é importante aqui, que foi até o Nunes que perguntou da simulação e fazer aportes e tal. Depois que tu abriu a possibilidade de investir a 1,6, tu consegue fazer aportes futuros sempre na taxa de 1,6 enquanto o fundo estiver aberto, tá? Digamos, o cara, se tu tá na taxa de 1,4, tu teria que chegar a 200 mil para conseguir acessar a 1,6. Então, tu não precisa ter o aporte de 200 para chegar a 1,6. Com 30 mil, tu já acessa 1,6 e aí tu pode fazer aporte mensal, semestral, enfim, como tu quiser, nesse 1,6, enquanto o fundo estiver vigente, tá? Então, como que entra na oportunidade? Decide o valor de aporte, assinam um contrato de investimento, que é um termo de subscrição das debêntures, e aí tu passa a ser investidor aqui da LC Invest e tem acesso ao aplicativo. Importante, né? Entendendo o cenário atual de investimento em precatórios, né? Como está disponibilizado o atual investimento, então o prazo está encurtando, né? A gente não quer deixar como ele começou em 28 meses, agora ele está em 24. A gente não quer que ele diminua depois de 24 em função de imposto e tal. Então, a nossa ideia em breve eu quero dizer que em breve vai fechar o fundo. Então, quem de fato quer investir, é importante que não espere muito, tá? Porque eu não tenho como garantir que essa taxa de 1,6 vai ser estendida para o próximo fundo, por exemplo, com a facilidade que eu estou fazendo hoje. Hoje eu sei que eu consigo me comprometer com vocês a fazer esse 1,6 na forma como eu coloquei ali, tá? Vou simular aqui rapidamente. Quem tinha falado de simulação era o Nunes, né? Eu vou simular, por exemplo, 30 mil a 1,6 para a gente ver aqui no prazo de 25 meses, ó.
1,6. Ó, ele vira 44 mil aqui nessa líquido. Já vou fazer o líquido aqui para ti. Vou descontar, vou fazer o líquido aqui, Marcelo. Deixa ele abrir aqui a minha calculadora, já vou te dar líquido aqui. Taratatata. Não, abri errado aqui. Vou te dar o líquido. E já já eu passo o link, tá, pessoal? Não saiam sem responder o link. Mesmo quem não quer investir, porque daí a gente coloca vocês no informativo, e aí tu recebe novas oportunidades e tal. Ou seja, a gente mantém o contato, né? Vezes 85% mais 30 mil. Vira 42, ó. O imposto é 15%, tá? O imposto é 15%. Opa. Sobre... É 15%. Eu vou mandar o link aqui. Desculpa, tá? Eu tô bloqueando aqui no slide. É melhor fazer assim, ó. Eu consigo pegar o link. Tô mandando o link ali, pessoal. Quem puder, responde. É menos de 1 minuto tu responde, tá? Porque a única forma que eu sei que tu esteve aqui e que tu vai estar abarcado pelo benefício do 1,6 é 30 mil a 1,6 é estando aqui, tá? E esse benefício eu vou estender ele até amanhã ao meio-dia, certo? Então é importante que tu responda e a gente esteja com todo a tua papelada, né? Já, vamos dizer assim, os documentos e tal, até amanhã ao meio-dia, para que a gente possa providenciar o investimento. Senão a gente não consegue, tá? Se for, vamos dizer, como é que eu vou dizer para vocês? Se depois desse prazo eu não consigo segurar essa oferta de 1,6, tá? Tá o link aí, respondam o link, eu vou voltar aqui. Aí tá aqui, então hoje com 30 mil eu consigo fazer 1,6 para quem responder. Quando terminar a apresentação, quem respondeu o link ali, eu vou chamar no WhatsApp para pedir as informações que eu preciso para estar com tudo na mão aí antes do meio-dia, tá? Que após o meio-dia a gente encerra essa oferta aí. Aí vai poder investir, mas daí vai ser em outra condição, vai pegar uma taxa de 1,4 daí. Então eu vou agora seguir nas dúvidas aqui. Não, Matheus. Nessa cota de 15% o líquido vira não. O líquido vira 42, porque é 15% sobre o lucro, não sobre o valor total. 42. Na 30 mil vira 42K. Tá? Agora eu vou repassar aqui as perguntas, vou respondendo vocês, que eu prometi que eu ia responder. Eu vou começar pelo chat. Sigam perguntando ali, né? Esses pagamentos são mensais ou depende? Então, como eu falei, aqui durante a apresentação, os pagamentos são amortizações que acontecem conforme o pagamento dos títulos, não existe saque, que vai sendo amortizado, tá? O IR é 15%, se o prazo for mais de 24 meses de investimento. E Deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntas. Aqui eu já respondi. O investindo vai chegar. Tanto dele que os pagamentos suportes. No longo prazo, conseguimos ficar reinvestindo? Consegue. Vai chegar a uma hora que teríamos muito dinheiro. Então, teria liquidez para grandes aportes. Sim, essa é a ideia, né? Tu vai reinvestindo, 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 até que tu consegue fazer aportes maiores e ganhar. E aquilo que tu viu ali, né, Marcelo? Quanto maior, maior não, desculpa, não é quanto maior. Tu vai reinvestindo, né? Quanto maior o aporte, melhor taxa tu pega. Então, se tu fizer esse reinvestimento e for aumentando o teu patrimônio ali, tu vai conseguir pegar uma taxa maior e vai chegar mais rápido nos seus objetivos financeiros aí, né? Indo adiante aqui.
pouquinho. Desculpa, eu estava na parte dos aportes ali, de crescer, tal. Você consegue pagar mais do que a Selic, já respondi. A taxa de remuneração de vocês está vinculada ao aporte, sim. Como funciona a sua remuneração? Eu falei ali, a gente ganha na performance do fundo. E quando um título de precatório da prefeitura, porém, ele faz um refis do pagamento ou parcela junto à União. Não entendi bem aqui, Matheus, a tua pergunta, mas é aquilo que eu falei, tá? O precatório está numa fila, se a gente comprar bem e perto do recebimento da fila, não tem problema. Porque todos os governos, eles obrigatoriamente precisam destinar parte da receita para pagamento de precatórios. Tu está bem posicionado na fila, tu vai receber. Hoje eu estava analisando um precatório do município de Guarulhos. Não sei se a gente vai comprar ou não. Guarulhos está pagando ali, tem um precatório 2024, o resto é 2025, 2014, e depois começa a precatório 2025. 2015, desculpa. Então, estou me oferecendo um precatório de 2015. Não sei se a gente vai fechar com eles ou não, mas se ele tem um precatório de 2014 e vai começar a pagar os 2025, se eu entrar nessa fila aí, sei lá, em 12, 24 meses, esse precatório vai ser pago, entendeu? Porque eles têm que... Todo ente público que deve precatório, como é o caso de Guarulhos, é obrigado a botar 1,5 da receita líquida todo mês, depositar lá no tribunal, né? Então, tu estando bem posicionado, resumindo, estando bem posicionado o teu precatório na fila, a chance de tu ter um atraso aí, ter problema é muito remoto, tá? Ok. Por favor, reenvie o link. Vou reenviar, desculpa. Então, vou reenviar aqui, Marcelo. Aí tu responde ali. Lembrando, tá? Não se preocupem se depois da apresentação eu chamar vocês ali, quem respondeu, tá? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com a mão na massa e já vou chamar vocês ali para pedir os documentos para a gente agilizar para vocês, tá? Tô chegando aí. Ó, Marcelo, já está ali o link. Vê se tu consegue responder. Por favor, nos envie o link, certo? E quais os honorários de prestação de serviço? Os nossos honorários são, como eu falei, é na performance, né? A gente se remunera, digamos que é 1,6 e deu lá 2%, eu vou ganhar 0,4 em cima do bolo total do fundo, né? De todo o fundo, do que os precatórios fizerem de dinheiro, entendeu? É assim. Ou seja, a taxa que eu estou te pagando é líquida, das minhas taxas, ele só vai ter uma incidência do imposto de renda. O resto é líquido para ti, tá? E os seus honorários, certo? Isso. Aí quem tiver mais dúvidas, tá? Também podem colocar agora ali que eu já vou responder direto na hora que eu já estou no momento certo aqui da lista. Então, quem for perguntando, eu já vou respondendo. Se tiverem mais dúvidas, e também, né, quem quiser pode tirar mais dúvidas no meu WhatsApp ali que eu vou deixar à disposição para vocês, tá? Encerrando aqui, eu estou respondendo daí vocês. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou liberar vocês, né? Eu hoje, não sei vocês, mas eu estou convidado para um churrasco aqui. Meu pai tá de aniversário, eu vou para o churrasco lá na casa dele agora dar um abraço no meu velho. Onde verifica essa lista de pagamentos de precatórios? Eu vou abrir uma lista aqui para ti, só a título de curiosidade, né? Depende, vou te dar um exemplo aqui, tá? Cada tribunal tem sua lista. Vou pegar uma lista mais fácil da gente ver, o TJMS. Aqui. TJMS. Precatórios. Essa lista eu acho organizada. Cada tribunal tem a sua lista, né? Tipo, o TRF4 tem uma lista, o TRF6, o TRF de outro estado tem uma outra lista. Consulta classificação.
te dar um exemplo aqui. Vamos pegar lá, eu quero saber se o estado do Mato Grosso do Sul está pagando em dia. Estado do Mato Grosso do Sul, pesquisar. Ó, tá vendo aqui? Eles estão devendo precatório, ó, 2025, ó. Isso significa que eles estão em dia com o precatório deles, ó. E aqui tá a lista, ó. Eu vou pegar, por exemplo, vamos tentar achar um aqui que seja atrasado para tu ver. Tinha um município que eu me lembro aqui que era atrasado. Tarará. Bonito, eu acho que é. Vamos ver. Não, Bonito está em dia também. O problema do Mato Grosso do Sul é que muita coisa está em dia, né? Vou pegar esse cara aqui. Ó, esse aqui tá atrasado, ó. Tá vendo, ó? Tem precatório 2023. Ó, até foi pago aqui, ó. O galera não sacou, ele tá aqui porque o pessoal não sacou, ó. Mas repara, né? Já tem precatório aqui 2023, 2024, 2024, 2025, né? É isso. A lista é isso, Matheus. Não sei se... E cada tribunal tem que ir lá na lista, ver e tal, e buscar isso. Obrigado, João. Um abraço aí para ti. O que mais vocês querem saber, pessoal? Claro, vocês investindo aqui, né, Matheus, tu vai ter acesso aos títulos que a gente tá aí no fundo, tudo isso, né? Tu vai ter toda essa informação aí, não vai ser um troço, vai ser um negócio transparente, certo? Eu vou... Isso, exatamente, Marcelo. Bens e direitos. Tu vai declarar debênture lá nos teus bens e direitos, né? Quando eu liquidar a debênture, tu vai informar só que teve a retenção de 15% daí, porque a LC é obrigada a reter na fonte os 15% antes de te pagar, né? Eu tenho a obrigação legal de fazer isso. Então, tu declara nos bens e direitos, e aí, quando eu te pagar, tu vai declarar lá que tu teve a retenção de 15% na fonte, né? Isso até agora, com o novo imposto automaticamente vai aparecer lá para te declarar. Vai ficar mais fácil, inclusive, né? Mais alguma pergunta, meus queridos? Se não tiverem perguntas, eu vou... Valor máximo de aporte individual. Não tem valor máximo. O nosso escritório fica aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus aqui. Nós somos de Porto Alegre. Outra coisa que é interessante, né? O pessoal, às vezes, é interessante falar, que eu não falei, o o investimento, ele tá, as debêntures estão registradas na junta comercial, ou seja, existe uma regulação aí por trás disso, não é uma coisa assim no vento, certo? Então, tu tá segurado pelas leis, vamos dizer assim, né, que envolvem esse tipo de investimento. Isso, pode me chamar no WhatsApp, quem quiser ali, que eu vou responder, tá, pessoal? Abraço, Everson. Valeu, Emerson. Agradeço também. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu libero vocês aí para descansar. E quem respondeu o formulário, ainda vou chamar ali no Zap só para pedir os documentos para a gente poder garantir a oferta de vocês do 1.6, tá? Que eu acho que isso é importante. Certo, então. Não tendo mais perguntas, eu encerro aqui. Agradeço, então, a presença de todos. Espero que tenham tido um bom proveito aqui da nossa reunião. E
parar de compartilhar a tela aqui também e vou liberar vocês para descansar. Um abraço a todos e nos vemos aí no nosso próximo encontro.